A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago uma palavra especial, uma mensagem especial, um estudo especial sobre algo muito importante na vida do crente, que é uma das ordenanças que o Senhor Jesus ele estabeleceu para que a igreja pudesse estar vivendo ao longo de sua existência. E eu já convido a você a vir comigo nesta palavra que vai ser uma palavra, na verdade, um estudo muito abençoador, falando sobre o batismo, a importância do batismo. Por que eu devo me batizar? Essa vai ser a nossa palavra de hoje. A importância do batismo, por que eu devo me batizar. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada motivos suficientes para que nós também venhamos a fazer isso. Graças a Deus que eu já sou batizado há mais de 35 anos, quase já 36 anos que eu sou batizado. E graças a Deus que não me arrependi dessa escolha que eu fiz ainda na minha adolescência. Mas muitos têm essa oportunidade de batizar-se e às vezes por algum motivo, e às vezes até motivos que não têm nenhum significativo, ele não vai e não se batiza. Então nós sabemos, e a minha igreja onde eu congrego, a nossa convenção, CEADER, CGADB, ela instrui que a criança, já no início da sua adolescência, aos 12 anos de idade, ela já pode batizar-se. Porém, é necessário que ela conheça a doutrina, que ela conheça o porquê, saiba por que ela vai batizar-se. E nós também batizamos todos aqueles que chegam na igreja e se convertem, dão um testemunho de mudança de vida e queiram descer as águas. Porém, existe um caso especial que de repente a gente não faz isso, o batismo, caso chegue alguém na igreja e essa pessoa ela não tenha uma vida, um casamento, por exemplo. Nós não batizamos uma pessoa que tenha uma união assim, como nós chamamos, né? Juntado ou amigado, ou uma união estável. Ainda nós não batizamos. Pode ser que a convenção chegue a um consenso e faça isso. Mas por enquanto ainda não. Mas todos aqueles que podem batizar-se, a gente faz o batismo. Então, a importância do batismo. Por quê? Por que eu devo batizar-se? Se lembrem que eu disse que são duas ordenanças maravilhosas que o Senhor Jesus estabeleceu ao formar a igreja. Uma delas é o batismo. E a segunda, que para nós é a primeira de todas, é a questão da ceia. A questão da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a maior festa que o crente pode presenciar. Inclusive, eu vou fazer também em breve um vídeo falando sobre a ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor é a maior festa que existe na igreja, quando todos os membros observação, olha a importância do batismo, quando todos os membros que uma vez já se batizaram, eles então têm um acesso à ceia do Senhor, têm um acesso à mesa do Senhor, têm um acesso a essa reunião de comunhão. Não que aqueles que ainda não sejam batizados não possam participar. Podem participar, mas ficam privados de não poder comer do pão ou beber do cálice. Então, o batismo, ele vai abrir essa porta especial para essa festa desta comunhão espiritual muito grande. Nós vamos ver aqui, eu quero tomar como base o exemplo máximo que nós temos na Bíblia de alguém que foi batizado e no caso dele, ele foi batizado até para o arrependimento.
embora nós sabemos que Jesus não tinha nada para se arrepender, mas está escrito assim: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E uma voz do céu que dizia: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Normalmente, quando nós vamos batizar alguém, nós pedimos a profissão de fé da pessoa na igreja, e ela vai dizer o porquê ela quer batizar-se, e a gente pede à igreja, se a igreja recomenda, que tal pessoa seja batizada. No caso do Senhor Jesus, quem vai dar o testemunho confirmando o batismo na água de Jesus foi o Pai e o Espírito Santo. Na verdade, não precisa pessoa maior ou melhor para fazer isso. E ali o Pai e o Espírito Santo vai atestar com veracidade o que aconteceu na vida do Senhor Jesus. Então, queridos, partindo deste princípio, nós vamos ver então por que devemos batizar. Por que devemos ainda ter essa prática do batismo? Porque o Senhor Jesus, ele foi que deu o exemplo. Mesmo sem pecado, Jesus, ele vai dar o exemplo de alguém que foi batizado. Para quê? Para nós também, ao olharmos essa narrativa do Senhor Jesus, nós pudéssemos também fazer a mesma coisa. E isso vai nos dar uma ideia que Jesus não tinha pecado e não tem pecado, mas nós temos. Então nós temos algo ainda para nos arrepender. Então Jesus, ele vai nos dar o exemplo. A questão do batismo, a questão das variantes de grega para batismo é baptizo, que quer dizer tornar submerso. Não quero entrar aqui no mérito daqueles que batizam por aspersão, embora nós vamos entender que o batismo é um mergulho, é tornar a pessoa totalmente submersa, mas cada um pratica do jeito que deve. Nós praticamos o batismo por imersão, quando a pessoa ela é imergida. Então, o que acontece? Nós temos que entender isso. A pessoa, então, ela vai ser submersa por completo em águas, segundo o que nós batizamos, entendendo que esse foi o batismo do Senhor Jesus Cristo. O importante é que tanto ele sendo por aspersão ou por mergulho, é que seja dado por alguém que já deu um testemunho diante do Senhor. E não alguém que foi pego ali na hora para preencher uma reunião, para preencher uma escala da igreja e foi aspergido ou foi mergulhado, sem saber nem o que estava fazendo. Então, batismo não é para isso. Batismo é um testemunho que a pessoa dá. E também, outra palavra que fala é bapto, que é submergir, cobrir totalmente. E outra variante ainda é embapto, mergulhar em. Então, nós vamos ver isso aqui acontecendo quando Filipe, juntamente com aquele moço lá, né, que era o eunuco da rainha de Candace, diz assim a palavra do Senhor, o texto bíblico. Então Filipe, abrindo a boca, começou, nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se creres de todo o coração. Está vendo? Para ser batizado, precisa crer de todo o coração.
e se arrepender dos seus pecados. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É preciso dar um testemunho público de quem é o Senhor Jesus. E ele dá o testemunho dizendo que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água. Desceram à água. Possivelmente viram um riacho, água, e desceram ali. E tanto Filipe como Eunuco e o batizou. E quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não ouviu mais o eunuco. Então, o eunuco lia a palavra, mas não entendia. A ponto de o diácono Filipe, que aqui estava fazendo um trabalho de evangelismo, colar com ele, e a partir daí ele vai explicar a Escritura e vai brotar fé no coração daquele eunuco, a ponto dele logo ter o desejo de batizar-se, de ter o encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A porta da comunhão foi aberta então para aquele homem. Então, o batismo, a gente faz porque Jesus Cristo deu um exemplo, porque é uma ordenança para a igreja. E o que é uma ordenança? Foi algo que Jesus deu para a igreja, para que a igreja ela fosse organizada dessa forma. A igreja precisava ser organizada. Então Jesus vai dar as regras para que essa igreja, ao ser organizada, constasse no seu cânon, constasse na sua palavra que os membros dessa igreja precisaria batizar-se e participar da ceia. Então foi uma organização feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E esta expressão nós vamos ver que o próprio Senhor vai dar essa ordem lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando ele vai dizer, ensinando-os, a guardar todas as coisas e indo, deixa eu abrir aqui para nós fazermos essa leitura, quando ele fala a questão da importância de ir e anunciar às nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então diz assim, versículo 19 de Mateus 28. Então ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A forma batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem algumas denominações ou algumas igrejas que são unicistas. Elas só batizam em nome de Jesus, mas a fórmula batismal é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Marcos 16,15 vai dizer assim, olha, e disse-lhe, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer, ordem de Jesus, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Porém, também precisamos entender o seguinte, o batismo, ele não tem o poder de salvar. Não é porque a pessoa batizou que ela vai ser salva. Não, não é isso. Mas também, se a pessoa pode batizar, se não se batiza, ela é privada da ceia do Senhor. Então, o batismo é um mandamento fundamental para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje. E foi uma ordem que Jesus vai dar aos seus discípulos para irem e batizarem no nome de Jesus, em nome do Pai e em nome do Espírito Santo. Nós vamos ver que a questão do batismo é um testemunho de alguém que recebeu a mensagem bíblica e ao receber essa mensagem, ele vai se converter.
Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, versículo 12, ele vai dizer assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Vale a pena ressaltar que o pecado gera a morte. Quem está no pecado está morto. O batismo, ele vai simbolizar a morte da velha natureza, a morte da velha vida, a morte do homem que está preso no seu pecado. Por mais que ele julgue ser um grande, um poderoso, enfim, cada um na sua, julga o que quiser. Mas, biblicamente, todos nós, estamos presos no pecado até receber ao Senhor Jesus. Quando recebemos o Senhor, há essa ideia desse sepultamento no batismo. Há exemplo de Jesus que desce à terra e ao terceiro dia ressuscita. E ao receber a Jesus, nós já morremos para o mundo. E agora nós vamos sepultar os nossos pecados, os nossos delitos nas águas batismais. Quase quebrei a língua agora. O interessante também, amados, não existe uma regra específica. E eu falei que nossos pecados serão sepultados nas batismais. Não quer dizer que ali na igreja, onde tem o batistério, aonde se batizam os irmãos ali, os pecados estão ali. Não, é uma linguagem simbólica. E também não quer dizer que alguém que se batizou em um rio, que o pecado vai descer de água abaixo. Não tem nada a ver. Mas cada um, se deseja em água corrente ou no batistério, não tem problema algum. O importante é submergir. O importante é ser, assim, mergulhado nas águas. Tá certo? E é um testemunho de alguém que foi sepultado, mas vai ressuscitar agora em uma nova criatura diante do Senhor nosso Deus. Então o batismo é uma mudança de caráter. Existe o caráter do velho homem e agora vai existir o caráter de Cristo na vida desta pessoa. O que é ter o caráter de Cristo? Caráter tem a ver com característica, tem a ver como mudança de vida. Uma vez que eu tenho as características de Cristo, eu tenho o caráter de Cristo, eu terei também as características de Cristo. E esses dias lá na igreja eu falei sobre sentimentos do Senhor Jesus. Então, características do Senhor Jesus. Então, nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre Jesus. E nós buscaremos ter o mesmo caráter do nosso Senhor. Então, o batismo é isso. Não adianta a pessoa batizar-se pensando que será salva. Ela precisa batizar-se e dar testemunho de uma pessoa salva. Então é importante, é fundamental. Olha só, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 6, no versículo 3 e 4, ele diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Viu só? Quem é batizado precisa andar em novidade de vida. Não dá para ficar preso à velha natureza, ficar preso à natureza pecaminosa. Então nós vimos que o batismo simboliza para nós hoje já a nossa primeira ressurreição. Por que a primeira? Porque a segunda ressurreição vai ser quando, de fato, nós morrermos na carne e ressuscitarmos em Cristo. Mas aqui, espiritualmente, o batismo já é uma ressurreição de alguém que estava morto no pecado, morto ou mortos na prática do pecado e agora ressuscita em Cristo. Então nós vimos que é um exemplo de Cristo, eu batizo porque Cristo deu exemplo, porque é uma ordenança, porque quem batiza vai ter uma mudança de caráter e observação também, queridos.
para batizar, só vai batizar-se aquele que acredita, aquele que tem fé naquilo que está sendo ensinado. Senão, não vai acontecer dele aceitar o batismo. Ele vai dizer, eu não preciso disso porque eu não tenho pecado. E nós sabemos que o único que não teve pecado é o Senhor Jesus. E mesmo assim, ele se batizou. Então, é fundamental que nós entendamos isso. E nós vimos então que o batismo, ele vai simbolizar o arrependimento. Ele vai simbolizar algo extraordinário nas nossas vidas. Para que eu seja batizado e possa ressuscitar, eu tenho que me arrepender. Nós vamos ver aqui Pedro contando aos irmãos algo que acontecera acerca do centurião Cornélio, que foi um homem que era um homem bom, temia Deus, mas não conhecia Deus de fato, a ponto de Pedro chegar lá e dizer assim, disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Na verdade, essa referência aqui, eu li essa referência é lá no dia de Pentecostes, quando, depois do discurso de Pedro, Pedro então vai dizer assim, olha, vocês se arrependam e vocês então recebam a salvação. E sendo assim, eles então seriam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E aqui está, então, esta referência que nós vemos, está aqui, esta em Atos capítulo 10, versículos 46 e 48, é a questão do Cornélio, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondendo então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também recebem, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Pedro, por ele não batizava. Mas a experiência que ele havia tido com o Senhor, aquela visão daquele lençol que tinha aqueles animais que eram proibidos pela lei, e ele estava com fome naquela visão. Mas o Senhor vai dizer, mata e come. E ele fala, eu não posso comer porque são imundos. E Deus fala, não torne imundo aquilo que eu purifiquei. E quando Pedro levanta, e ele ele está lá na sua casa, alguém bate a porta e fala, eu vim aqui porque Cornélio mandou. E ele então vai entender que aquela visão tinha a ver com o que Deus havia lhe falado. Então ele vai na casa de Cornélio, chega lá, o Espírito Santo desce sobre a vida daqueles irmãos, mesmo sem ser batizados. E depois que eles são batizados, então Pedro fala, já que o Espírito Santo já batizou-os, por que não eu batizá-los com água? Então, houve a fé, houve o desejo, houve o comprometimento daqueles homens ali, de estar então assumindo esse compromisso publicamente. Vocês viram então, Cornélio deu testemunho. Pedro com os demais discípulos vão testemunhar lá no dia de Pentecoste. Milhares de pessoas, centenas de pessoas irão aceitar o evangelho naquele dia e algo extraordinário então vai acontecer ali naquele lugar. E isso vai trazer uma ideia de que algo sobrenatural acontece quando nós estamos em comunhão com o Senhor nosso Deus. Nós vamos ver a questão aqui, Atos capítulo 19, versículos 3 a 5, vai dizer assim, perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente, João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo chega em um determinado lugar e ele vê o Apolo pregando, um eloquente, mas não era batizado no Espírito Santo e aquelas pessoas que ouviam também não eram. E ainda, o batismo que tinham era um batismo lá de João Batista. Mas Paulo, então, vai batizá-los novamente, agora não
no batismo de João Batista, mas no batismo que Cristo, na fórmula batismal que Cristo ensinou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles agora estarão sendo batizados, ou foram batizados em nome do Senhor Jesus. E assim a igreja trabalha. Assim a igreja, ela vai estar prosseguindo. Quantos de nós não fomos batizados na igreja católica quando criança? E uma vez, quando nós tornamos a nossa fé, a nossa consciência cristã, não vamos ser batizados de novo. Quantos de nós não aconteceu isso? Então, é fundamental. A questão de ser batizado novamente não tem problema. Embora Paulo vai dizer que há um só batismo, há uma só fé, há um só Senhor. É verdade. Mas, se o batismo que a pessoa teve, e vale a pena dizer também, que eu lembrei aqui, que em alguns lugares o batismo é uma iniciação. De repente a pessoa ela pode chegar e dizer, não, eu já fui batizado. Aí você precisa perguntar, você foi batizado em quê? Em que você foi batizado? Em que você entende que recebeu o batismo? Como foi isso? Para você ver se esse batismo está de acordo com o batismo que a Bíblia ensina. Ou não somente isso também, com o que a Bíblia ensina e com aquilo que a tua igreja também, o dogma religioso da sua denominação. É fundamental. Nós não vamos questionar, como eu disse, a questão se é mergulho ou se é aspersão. Não, não é essa a ideia. Cada um deve seguir o que a sua igreja estabelece. Agora, eu preciso saber, se de repente eu que fui mergulhado, né, eu desejar ir para uma outra igreja que lá o batismo foi por aspersão, eu tenho que me submeter ao batismo novamente daquela igreja. Do mesmo modo, se alguém quiser vir para a igreja onde eu sou pastor, onde eu congrego, e o batismo dela foi diferente, se ela quiser ser membro, ela vai ter que submeter ao batismo da igreja, para que ela tenha acesso à comunhão. Ou se não, ela pode ficar até como congregado, mas não como membro efetivo da igreja. Aí nós vamos ver então que vai acontecer algo interessante, mediante tudo isso que nós já falamos, que Jesus foi batizado por João e foi algo maravilhoso. João vai dizer, olha, eu preciso ser batizado pelo Senhor e o Senhor que vem a mim. Jesus fala, não, mas precisa cumprir tudinho. Mas nós vamos ver lá em João capítulo 3, versículos 22 a 26, algo interessante. Já estou quase concluindo, para que esse nosso vídeo não fique muito longo e você não fique aí cansado de ouvir essa voz desse pastor. Então diz assim, depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e viam ali e eram batizados. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele lá batizando, e todos vão ter com ele. Ou seja, alguém já ficou preocupado e já foi falar com João. João, sabe aquele moço que o senhor batizou? E o senhor disse que não era digno de desatar a sandália dos seus pés? Enfim, que o senhor deu testemunho dele? Ele está lá também batizando, e as pessoas, ao invés de vir para ser batizado por vocês, estão lá para ser batizado por ele e pelos seus discípulos. Olha só o problema que já estava para acontecer ali. Mas João vai entender o quê? Que ele mesmo disse, olha, eu batizo, mas eu não sou Cristo, mas o Cristo vai vir. João Batista, tá? É aquele que abriu o caminho, ele preparou o caminho, mas sabendo que ele preparou o caminho, mas ele não era o caminho. Ele preparou o caminho para Cristo, que depois iria dizer que ele mesmo é o caminho. Nós não vamos encontrar, irmãos, de fato, Jesus batizando. Nós vamos encontrar os discípulos de Jesus batizando.
Então, vamos ver isso acontecer ao longo do ministério. Então, meus amados, a importância do batismo, ela é fundamental para que nós tenhamos a nossa comunhão estabelecida com o Senhor. Você está alegre? Você que foi batizado, você está alegre de ter acesso a essa comunhão? Você jovem, adolescente, irmão, irmã, você que já tem aí a terceira, já entrou na quarta idade, ainda não se batizou, por quê? Batize-se. Mesmo com seus 80 anos, com seus 90 anos, você pode ser uma nova criatura. Queridos, eu já batizei pessoas especiais. Já batizamos uma pessoa que precisou de três pessoas para batizarem, porque era uma pessoa que tinha vamos dizer assim, ele tinha um excesso, né, de gordura. Precisou de 3 homens para batizá-los, mas nós batizamos. Já batizamos cadeirantes no púlpito da nossa igreja. Enfim, o batismo ele é especial. E o batismo é fundamental na vida daquele que crê. Se você se batizar, você vai ver o quanto é bom ter essa comunhão, ter acesso à liberdade da ordenança maior que é a ceia. Então batize-se. Fale com o seu pastor, fale com o seu dirigente, fale com o seu presbítero, fale com o seu líder do departamento que você deseja batizar-se. Dá esse testemunho. Tem algum impedimento? Procure resolver para que você possa batizar o mais rápido possível. Que Deus te abençoe. Espero que esta palavra ajude a você a entender o quanto é importante a questão de nós estarmos fazendo a obra do Senhor, estarmos pregando a palavra do Senhor, estarmos buscando, né? Estarmos buscando fazer a obra do Senhor nosso Deus. Então é muito importante que cada um de nós venhamos fazer a obra do Senhor nosso Deus. Iremos cumprir a ordem do Senhor, né? Você que foi imerso, você que foi, enfim, batizado, foi por aspersão, está feliz com a tua comunhão com Deus? Continue, não tem problema. Que Deus te abençoe. E lembre-se então, as palavras base para batismo, segundo as referências no grego é baptizo, que é tornar submerso, totalmente molhado, bapto, que é submergir, quer dizer, cobrir totalmente, e embapto, que é mergulhar em, no caso, em águas. Que Deus abençoe. Se esse vídeo te ajudar, eu até te autorizo a compartilhar aí nos seus grupos, sabe de quê? De discipulado. Do grupo de discipulado da sua igreja. Compartilhe lá, mande para eles, para que eles sejam alcançados e entenda a importância do batismo e o quanto é válido alguém ser batizado para que tenha acesso à mesa da comunhão, à mesa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e em breve traremos mais um vídeo do nosso canal. Se você desejar, se você chegou agora a desejar, não esqueça de dar o seu joinha para que o YouTube possa continuar fazendo aí o trabalho de divulgação desse nosso vídeo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo em nome do Senhor. Amém. Sania, um saquinho de prato? Para botar as costas no lugar? De modo que
do que Alex. Muito maior. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por este momento singular em que estamos aqui reunidos com a tua igreja para mais um momento batismal. Te agradecemos, ó Deus, por cada candidato que entendeu a importância desta cerimônia batismal. Que as tuas mãos continuem estendidas sobre a vida dos teus servos. E, ó Senhor, nós queremos em ações de graça te louvar, porque, ó Deus querido, o batismo é sinal que a tua obra está indo avante. E por isso nós te adoramos e te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai botar. Se expira com alegria, com prazer, com satisfação. Abençoa também os nossos pastores. A palavra do Senhor Jesus em Marcos 16:15 vai dizer assim: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que nós vamos fazer aqui hoje é cumprindo este